Olá, eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Antes de iniciar o nosso podcast, peço que a todos vocês possam se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar. Hoje temos uma convidada muito mais que especial, irmã Rosângela de Melo Campanaro. Bem-vinda, irmã! Bom dia, Delange, muito obrigada. Irmã, eu que agradeço o convite, né, da senhora sair da sua agenda, né, de estar participando do nosso podcast hoje, né. Eu sei que as pessoas que estão em casa, né, têm a curiosidade de saber como é uma vida de uma religiosa, né. E eu gostaria que a senhora contasse um pouco, né, como foi a sua infância, a sua família, né? Uhum. Então, eu nasci na cidade de Irati, num lugar do interior chamado Rio do Couro, numa família que é de origem ucraniana e também italiana. Então, depois meus pais se mudaram daquela região e eu fui seguindo a vida, né? Fui crescendo com os meus irmãos. Tenho também uma irmã que é religiosa, a irmã Marli. Tenho mais uma outra irmã e um irmão. Somos em 4 filhos na minha família. E, irmã, a senhora sempre teve vontade de ser religiosa? Como foi esse processo? Então, desde que eu tenho a lembrança, eu não sei se eu tinha vontade sempre, mas meu pai e minha mãe estudaram numa escola onde as nossas irmãs davam aula, em linha B. E talvez eles tivessem esse desejo de ter filhos e que alguém seguisse a vida religiosa. Mas a minha professora, da segunda série, né, quando eu estudei o fundamental, ela me encontrou agora na vida adulta e ela disse que eu falava, quando estava no segundo, terceiro ano, que eu queria ser religiosa. Então, eu acredito que já estava em mim esse chamado desde sempre. E a senhora entrou com quantos anos para a vida religiosa? Então, eu entrei para a vida religiosa para começar os estudos no noviciado com 16 anos. Foi fácil? Não, nunca é fácil, né? Até porque foi uma escolha. Então, eu tinha 16 anos e eu fui estudando, e quando chegou a hora de eu decidir se eu ia para a vida religiosa ou eu me casaria, então tive que fazer uma escolha. E aí eu fui perguntar para minha mãe: mãe, o que que eu devo fazer? E ela disse para mim: faça aquilo que está no seu coração. E é muito difícil para uma adolescente de 15, 16 anos saber o que está no seu coração, porque tem muita coisa no nosso coração nessa faixa etária. Mas aí eu fui, me decidi, fiz essa escolha, tive os 3 anos de formação e comecei a vida, estou seguindo até hoje. E tá aí há uns 20 anos na vida religiosa, né? Não vou falar 20? muito para não falar a idade, né? Ninguém gosta de falar a idade. A congregação da senhora é de origem ucraniana, né? As irmãs que estão na congregação, elas todas falam ucraniano? Então, a nossa congregação ela foi fundada na Ucrânia, né, em 1892. Depois ela foi se espalhando para o mundo, chegou no Brasil em 1911, em São Paulo, 1956, que é a comunidade onde eu trabalho. Então, as irmãs, de modo geral, falam ucraniano, entendem, mas falar que todas são só de origem ucraniana, como eu. Eu e a minha irmã somos metade ucranianas e metade italianas, mas como a gente seguiu mais a cultura, as tradições e participamos da igreja, aprendemos a ler, a escrever, a conversar também. E na nossa congregação, a língua oficial é o ucraniano, então todas precisam aprender pelo menos o básico. Se não souber o básico, não tem como ter comunicação com as outras irmãs que estão, por exemplo, no Canadá, na Ucrânia, Estados Unidos, Argentina. Irmã, e como está a Ucrânia hoje, né, com relação à guerra? As irmãs, né, que estão lá, elas tiveram que sair da Ucrânia. Como está isso hoje? Então, as nossas irmãs, elas continuam trabalhando nas suas casas, nas missões que elas já tinham. É diferente do Brasil, nós aqui trabalhamos mais em escola e educação, elas têm outras ocupações lá, trabalham muito na missão, na igreja. Então, elas têm ajudado muito as pessoas nesse momento, né, de dificuldade, a catequese, têm ajudado aqueles que desejam sair da Ucrânia, ou então até dado moradia, têm auxiliado bastante, né? Entendi. Por exemplo, no Brasil, vocês têm vários colégios, né? Paraná, Santa Catarina Uhum. e São Paulo. Isso, São Paulo, a senhora é diretora do Colégio Nossa Senhora Aparecida, né? A sim. comunidade, há mais de 60 anos, né? Tem um colégio, né? Então, foi fundado em 56, isso. É mais de 56, 65 anos Isso. que a senhora
tá na escola, né? Há pouco, uns 15 anos, Eu estou aqui, vai ser, agora estou há 17 anos no colégio. 17 anos. Isso. Irmã, quais foram os valores e ensinamentos mais importantes que seus pais lhes transmitiram? Eu penso que a fé, a justiça, a verdade, a simplicidade, a integridade, né? Meus pais sempre procuraram ser pessoas simples, mas que tinham uma fé muito profunda, eram trabalhadores, sempre mostraram para a gente que a gente precisa do trabalho para sobreviver e que é importante, que é um lugar que dignifica a pessoa também. Ensinaram a ser pessoas do bem, a respeitarem os outros, a conviver bem com a família, com as pessoas, a ouvir as pessoas também. Então, eu me lembro assim, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, mas as lembranças que eu tenho dele, da minha mãe, que ainda vive, que a gente ainda se encontra com meus irmãos, são lembranças assim de uma família que preza pelos valores assim que são básicos de toda a sociedade, né? Que é viver o amor, o encontro, a partilha, que é querer o bem das outras pessoas, que é respeitar as pessoas, né? Legal. Irmã, quais são todo mundo quer saber, né? A vida de uma religiosa, né? Quais são as atividades e hobbies favoritos quando a senhora não está envolvida em suas responsabilidades religiosas e educacionais, né? O que que uma Uhum. religiosa gosta de fazer, né? A senhora, principalmente. A Tem religiosa uma gosta vida normal? A religiosa gosta da vida assim como todas as outras pessoas, né? Nós temos os nossos compromissos da vida religiosa, temos os nossos momentos de comunidade, os momentos de oração comunitária e também individual. Temos as nossas obrigações, né? Na nossa congregação, as religiosas trabalham para se manter, então a gente tem o trabalho também. Mas temos os nossos momentos livres, que cada uma pode aproveitar do jeito que gosta, fazendo caminhada, lendo um bom livro. A gente gosta de bordar, fazer peçanca, fazer coisas de artes também, né? Viajar, passear sempre que possível. Então eu acredito assim que não há nada que limite a vida de uma pessoa porque ela é religiosa, né? Irmã, a vida religiosa, quantos anos são de formação? Então, assim como as outras profissões, o religioso nunca está formado, né? A gente está em contínuo processo de formação. Mas a gente tem aquele momento inicial. Então, normalmente, né, a jovem se aproxima da vida religiosa, conhece as irmãs. Depois são 3 anos intensivos, né? O primeiro ano a gente chama de candidatura, onde a pessoa está sem um hábito religioso ainda e ela vai viver junto com as irmãs e vai ter aulas, né? Vai estudar e vai sentir se realmente, ao chegar no final do ano, ela vai receber o hábito religioso e vai continuar. Se essa pessoa realmente tiver esse desejo, sentir o chamado, ela vai dar o passo seguinte, que é a vestição religiosa, e aí o ano canônico, né? O primeiro ano de noviciado é um ano que a pessoa fica mais internamente para sentir se realmente essa vida é um chamado que ela está recebendo, ou pode ser uma fuga também, pode ser uma pessoa que queira fugir de algum problema do mundo, de alguma situação, e queira ir para a vida religiosa. Então, é um momento que ela vai ter orientação da formadora e vai viver em comunidade e vai sentir como é a vida religiosa. E aí, no segundo ano do noviciado, ela já vai sair para a missão, vai fazer estágio, né? Eu, quando fiz o noviciado, eu fiz um mês de estágio em comunidade escolar, né? De vida apostólica, e um mês no hospital, porque nós tínhamos ainda um hospital, então poderíamos seguir depois, tanto na vida escolar como na saúde, né? Então, assim, até esse momento. Depois você faz os primeiros votos. E no decorrer de 5 anos, ou pode até depois prolongar, você vai renovando os votos e vai tendo um acompanhamento especial com uma pessoa designada pela congregação para ser aquela que conduz as pessoas, que vai ouvindo, que vai indicando o caminho, né? Aí você faz os seus últimos votos e aí você continua a formação, porque você tem os momentos de retiro, de formação, de cursos. E aí você vai conversando com a sua provincial, com as irmãs, com a sua comunidade e vai, né, sendo designada para uma caminhada de fé, uma caminhada também de vida, para que você possa continuar se formando sempre, né? Hoje tem muitas religiosas, né? Na preparação. Não.
Hoje nós temos poucas religiosas, né? Temos poucas jovens que estão respondendo Informação. ao chamado. Eu acredito que Deus chama o tempo todo, né? Que as pessoas sentem no coração talvez esse chamado, mas talvez tenham medo de responder. Também temos menos, né? Juventude, a juventude está no número menor atualmente. Talvez seja isso também, mas temos poucas pessoas que estão iniciando a formação. Desejamos, né? Temos Tem vagas esperança. abertas, irmã? Tem! Ó, tem vagas abertas. Tem sim. Basta que a pessoa sinta no coração um chamado, porque não pode ter o convite feito pelas pessoas, mas a pessoa que vai se colocar nessa caminhada tem que sentir no coração dela um chamado para a vida religiosa. Entendi. Irmã, a senhora é diretora de um colégio, né? Aqui em São Paulo, como a gente já falou. Quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou ao se tornar diretora de um colégio? Uhum. Então, inicialmente eu nunca tinha sido diretora antes de estar aqui em São Paulo. Então, quando você é convidada pela congregação e eles depositam em você uma confiança de que você será representante de todas as demais sócias dessa instituição, né? Então, você vem para essa missão cheia de alegria, de esperança, mas também com medo, porque você não sabe o que te espera. O novo, ele assusta, mas eu posso dizer assim que eu tive e tenho até o presente momento muita alegria de ter convivido com pessoas muito especiais, pessoas que me ensinaram o caminho, pessoas que me mostraram como eu devo ser diretora no dia a dia e que me ensinam, que me mostram, me ajudam. Então, eu creio assim que eu sou uma pessoa de muita sorte porque eu realmente tive muita ajuda e encontro muitas pessoas inspiradas que me ajudam nessa caminhada. Como a senhora integra, né, os valores religiosos na educação contemporânea que é oferecido no colégio? Então, a gente sempre diz que o colégio, ele busca educar as pessoas integralmente, né? E quando você pensa numa pessoa, você pensa nela enquanto corpo, alma e espírito, né? Então, precisa ter uma boa formação acadêmica, porque é para isto que os pais matriculam seus filhos no colégio, eles esperam que ele tenha esse desenvolvimento, ou ela, né? Mas também a escola, ela se encarrega de educar para a vida. E quando você pensa em educar uma pessoa para a vida, você tem que pensar que ela precisa de uma espiritualidade, que ela precisa trabalhar o lado emocional, que ela tem que cuidar das suas emoções, da sua saúde, que ela precisa se comunicar bem, que ela precisa saber ler, escrever, contar, enfim, que ela tem que aprender a conviver. E isso ela já começa a aprender dentro do próprio colégio, porque a família é uma pequena sociedade. O colégio já é um espaço mais ampliado dessa sociedade. E dali ela vai para o mundo, né? Então, é esse trabalho que a gente faz, né? De mostrar para aquela criança, para aquele jovem, o quanto é importante essa formação dele em todos os sentidos. Qual a importância da Bíblia no currículo educacional na sua escola? Então, assim como a escola trabalha com outros livros, né, de literatura, a Bíblia também é um livro. Enfim, não é um livro, é uma coleção de livros, né? Livros históricos, poéticos, orações. Então, a gente sempre trata, né, da Bíblia. A gente usa a Bíblia para os momentos de oração, de espiritualidade, encontros com as famílias, com os próprios estudantes. Eles, né, consultam a Bíblia também durante as aulas de ensino religioso. Mas vamos dizer assim, a escola não se ocupa o tempo todo, né, usando, né, desses livros, mas sempre convida à leitura. Nós deixamos na biblioteca exemplares da Bíblia, compramos livros para didáticos que tratam dos livros da Bíblia para que as crianças entendam. E elas têm uma curiosidade bacana, elas procuram, elas se interessam, elas leem e a gente sempre incentiva. Então, assim, eu penso que todas as pessoas podem trabalhar, tanto os educadores quanto nós religiosos, como a família, porque o interesse pela Bíblia deveria estar lá na família. E depois ele vem para a escola, continuando Perfeito. fazendo essa vivência, né? Como a senhora vê a questão do respeito mútuo e dos valores fundamentais sendo ensinados em um mundo cada vez mais diversificado e complexo? Então, eu penso assim que, mesmo que o mundo não fosse tão complexo, né? O respeito é uma das necessidades da boa convivência, né? Então, se a gente quer ter uma vida leve,
uma vida feliz, abençoada. Você falou da Bíblia comigo agora há pouco, então a gente tem uma referência na Bíblia, né? A longevidade que tem na Bíblia mostra pessoas que carregavam dentro de si, né, valores, e o respeito é um deles, né? Então, respeitar as pessoas, acolher o outro, acolher as diferenças, né? Eu tenho os meus defeitos e tenho também qualidades, o outro também tem. Então, é importante a gente olhar para o outro e respeitar os limites dele, respeitar aquilo que ele tem de bom e tirar proveito disso para o crescimento de todas as pessoas, né? Então eu vejo assim que a propaganda, de modo geral, a mídia fala tanto de respeito, né? Mas será que precisava falar tanto? Não é melhor a gente começar com atitudes concretas no dia a dia? Pode ser falado, mas as atitudes do dia a dia, elas são muito importantes, né? A senhora acha que a sociedade está um pouco perdida hoje nessa questão do respeito, dos valores, que a família perdeu-se um pouco isso? Às vezes eu penso que está sendo terceirizado, né? Que as famílias talvez deixam um pouquinho para a escola, um pouquinho para a sociedade, e esquecem que os valores principais deveriam ser realizados na família. Levando pela minha vida. As coisas principais que eu tive que depois colocar em prática na vida, eu aprendi na minha casa, na simplicidade com os meus pais. Eles não tinham nenhum doutorado, nenhum mestrado, eram pessoas simples que trabalhavam a terra, eram agricultores. Mas lá naquela família eu aprendi que tem coisas que são essenciais. Depois você vai colocando outros valores. Então, se as nossas famílias hoje colocarem valores importantes na vida dos seus filhos, as outras instituições também colocarão. Porque lembra, há um tempo muito próximo, tinham 3 instituições importantes: a família, a escola e a igreja. Hoje, nem sempre acontece isso, né? Nem sempre a família recorre a essas instituições. E nem sempre essas instituições têm um poder, de educar como era no passado. Mas é importante que se tenha valores, é importante que as pessoas cultivem, valores que permanecem. Há valores que são inegociáveis e precisam ser pensados e vividos, né? E eu vejo hoje, irmã Rosângela, né, que muitas famílias têm procurado colégios religiosos, né, para colocar os seus filhos, né, para que possa aprender valores, o respeito, seja os colégios católicos, seja os colégios evangélicos, né? As Uhum. famílias hoje também têm buscado esse lado. Tem buscado, sim. A gente até ouve dos pais, quando eles vêm fazer a matrícula no colégio, eles dizem: eu trouxe meu filho, minha filha aqui, porque vocês poderão fazer coisas por eles que eu talvez não tenha oportunidade nesse momento, que eu não possa dar. Então, a gente vê, assim, a conscientização das famílias que procuram o colégio para ajudar a educar, porque eles já têm feito, né, um grande trabalho em casa e eles esperam que a escola continue essa missão. Eu vejo que é uma missão muito grande, de muita responsabilidade para a escola católica, né? Ou qualquer outra escola que trabalhe essa formação integral, que olhe também para o lado da espiritualidade, que também é um valor importante hoje na sociedade, né? Então, a pessoa trabalhar o fato dela ter conhecimento, ter uma boa formação acadêmica, mas também ter uma espiritualidade, uma vivência de fé. É super importante. Já que a gente está falando dos valores tradicionais, como a senhora mantém atualizada e adaptável às mudanças e demandas da educação moderna, enquanto mantém os valores tradicionais? Então, se a gente pensar em educação moderna, seria uma educação que conta, né, hoje com a inteligência artificial, né? Com o chat LGBT, né? Com tantas outras coisas que a gente precisa estar antenado. Então, assim, a escola, ela precisa estar atenta às mudanças que acontecem. Nós sabemos da história que a escola é o lugar que demora muito para acontecer as mudanças, né? Historicamente, é um lugar que preserva as coisas, né? Mas a escola tem que pensar nos valores que não são mudados e pensar que sempre tem que estar atualizado. Por quê? Porque formamos pessoas para a sociedade, para o mundo. E não podemos formar pessoas para o mundo atual com um pensamento voltado lá para a história, né? Então, temos que atualizar isso também.
É importante que a gente sempre esteja trabalhando isso com os professores, que é o que a gente faz na escola, né? Trabalha a formação dos professores, a gente precisa de muitas leituras, participar de congressos, cursos. Hoje temos, quem mora em São Paulo, qualquer outro lugar do Brasil, né? Temos uma Muita coisa. infinidade de cursos presenciais e online, onde podemos nos aprofundar para melhorar o nosso trabalho, né? A nossa oferta para a educação, né? É estar atento aos sinais do tempo, Então, é muito nos importante, tempos. né? Irmã, de que maneira as atividades extracurriculares ajudam a reforçar os valores ensinados em sala de aula? Então, lá no nosso colégio, nós trabalhamos com várias atividades e temos percebido que, primeiro, começa a trabalhar a autoestima do aluno. O estudante, ele tem várias escolhas e muitos dos valores que ele aprende durante as aulas, ele pode testar depois na convivência, porque quando você fala de treinamento, quando você fala de esporte, há sempre aquele desejo de competição, né? E o papel do educador esportista é trabalhar sempre aquele sentido de cooperação. Então, nós somos um time, trabalhamos em equipe, em grupo, temos as forças de cada pessoa, porque cada pessoa traz a sua especificidade, né? Traz o seu poder para dentro daquele time. Mas aí trabalhar assim, o quanto eu posso fazer por mim e o quanto eu posso fazer pela equipe toda, né? Então, isso é feito no colégio, eles também saem para competições, eles têm treinado também, né? Porque ganhar e perder é uma necessidade que a gente tem que saber. Todos os dias nós ganhamos e perdemos. E nós, seres humanos, normalmente gostamos mais de ganhar. Mas temos que aprender a ter resiliência e a resolver as nossas perdas, porque elas são inevitáveis. Nós não teremos aprovação todos os dias, como não temos ganhos a todo momento, mas a todo instante fazemos escolhas, né? Irmã, e falando em esporte, vocês têm um campeonato, né? Uma vez por ano, que é o G, né? Que é muito legal, não é? Temos, temos. Então, a nossa escola, ela participa de atividades esportistas aqui em São Paulo, várias competições em vários colégios, alguns católicos também, e temos os Jogos Estudantis da Imaculada, que é um jogo que acontece no Paraná todos os anos, e assim, as nossas escolas gostam demais dessa oportunidade, porque é uma oportunidade que traz autonomia, é uma viagem, o aluno, ele sai de casa junto com a escola e fica alguns dias mais distante da família, sob o cuidado dos educadores, e ali eles têm um momento assim de convivência muito bacana. Eles amam. São mais de 3 escolas, né, que participam, Isso, né? sim. Muito legal. Irmã, falando em gestão escolar, na sua opinião, quais são as qualidades mais importantes que a senhora acredita que serem essenciais para um bom líder educacional? Então, eu vejo assim que tem muitas qualidades que um líder precisa. Humildade, eu penso que seja a primeira, porque enquanto líderes, nós erramos. E nós temos que aprender todos os dias. E se a gente não tem humildade para aceitar a correção dos outros ou a correção de rota, porque às vezes a gente pensa de um jeito e as coisas precisam seguir o outro caminho, né? Então, humildade, tem que ter fé, tem que ter coragem, ousadia, tem que ter planejamento, tem que contar com a equipe, tem que acreditar nas pessoas. Tem que, da mesma forma que um atleta precisa do time, porque ele é importante ali, mas todos os demais também são, quando a gente está no ambiente escolar, não é o diretor ou o líder que vai aparecer, mas é toda a sua equipe. Quanto mais a sua equipe estiver alinhada, preparada, feliz, contente em realizar aquele trabalho, mostra que o trabalho daquele líder é eficiente ali, né? Como a senhora lida com a diversidade de opiniões, ideias dentro da sua equipe pedagógica? Todos os espaços, né? Quando tem pessoas, tem ideias diferentes, né? Nós não pensamos igual. Pode ser que algumas pessoas na sua equipe pensem como você, mas outras não pensarão. Eu vejo que um ponto importante é a gente ouvir a opinião das pessoas. E trabalhar sempre o diálogo, é sempre uma escuta, avaliar e depois você chegar a um consenso. Não é problema ter ideias diferentes. O ruim seria se todo mundo pensasse igual,
porque de repente todo mundo poderia estar caminhando pelo caminho errado. Mas quando tem pessoas que trazem, olha, a gente está pensando nesse caminho, vem outro dizendo, olha, mas pode ser que não seja tão bom quanto. Vamos pensar um pouquinho juntos e vamos chegar a uma conclusão? Então a gente tem feito muito isso nas nossas reuniões de gestão. A gente sempre conversa sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre aquilo que a gente está propondo e chegamos sempre a um acordo. A gente vai olhando bem ao nosso redor e vai avaliando. E qual a importância, né, dos estudantes na tomada de decisões da escola? Da opinião deles? A gente sempre procura ouvi-los, né? Tem coisas que você não pode fazer aquilo que eles querem, mas normalmente eles vêm, eles trazem os desejos deles, né? Apresentam a coordenação traz até a direção, e aí a gente conversa. É possível? Se aquilo que eles estão pedindo é possível de ser realizado, a gente realiza. Ou então a gente diz, olha, neste momento não é possível seguirmos adiante. Vamos pensar e aí a gente dá um retorno para vocês. Como a senhora promove um ambiente de respeito e colaboração entre alunos, professores e funcionários? Eu penso que na nossa escola nós temos o costume de termos esses encontros e também de dialogar sempre uns com os outros. Os alunos sempre têm a porta aberta, eles podem chegar até nós e trazer as necessidades deles. A gente sempre diz que tudo é possível, desde que tenha respeito e diálogo verdadeiro, né? Então, isso acontece com relação aos alunos, com relação aos educadores, às famílias. A gente tem recebido muitos nossos pais para conversas, orientações, e a gente sempre fala para eles, olha, nós temos o desejo sempre de acertar, porque todos nós queremos acertar o caminho, né? Os pais querem dar uma boa educação aos filhos, a escola também. Então, é necessário que sejamos parceiros, que tenhamos essa unidade, né, entre nós nas nossas conversas. E é isso que a gente tem feito sempre. Irmã, hoje qual que é o maior desafio que a senhora enfrenta como gestora escolar? Hoje, eu penso que integrar, assim, depois da pandemia, as pessoas ficaram bastante exigentes. E querem as soluções como se fosse um toque do celular, né? Você toca seu dedinho e já abre uma tela. Então, o que a escola tem percebido? Que, da mesma forma que acontece assim, no dia a dia da mídia, as mudanças são constantes, eles também esperam isso da gente, que aconteça hoje já, então não tem paciência. Então, eu percebo assim que há uma falta de paciência, tudo é muito urgente, acontece alguma coisa, você marca uma reunião para que 2 dias a pessoa vai ligando nesse intervalo de tempo porque ela quer que você resolva já, agora. Não espera. Essa questão da espera, eu acho que é um grande desafio. As exigências também, as pessoas se reúnem, elas escrevem suas cartas, elas já vêm apresentando suas exigências, né? Então, talvez diferente de ser diretor, né, um tempo atrás, hoje a gente tem toda essa demanda, né? A demanda do tempo, a demanda dessas exigências deles, que são constantes, a necessidade de muitas reuniões. Sim, e quais são as estratégias que a senhora utiliza para resolver os conflitos dentro da escola? Tem alguma estratégia Então, específica? nós temos usado, ultimamente, a gente foi aprender e temos usado bastante o Círculo da Paz. Nossa, Então, a gente tem entre nós, a gente também faz os nossos momentos de conversa, de troca, e quando nós percebemos que precisamos fazer alguma coisa diferente na escola, para melhorarmos o ambiente ou alguma situação de conflito, a gente tem aplicado o Círculo da Paz. e como é o Círculo da Paz? Círculo da Paz é um círculo onde as pessoas, todas elas sentam em círculo e tem uma pessoa que vai fazer o momento da condução dessa fala. E ali, nesse momento, todos têm o direito de falar, tem o objeto da fala também. Então, por exemplo, eu vou direcionando através de perguntas a conversa com todo o grupo e eu vou passando aquele objeto. Quem está com o objeto na mão tem o direito de falar ou se calar. E todo o grupo precisa respeitar esse momento. Tem toda uma regra que você apresenta antes, né? Mas tem dado bons resultados. Nós gostamos dessa técnica. Que legal. Ô, irmã, como que a senhora enxerga o papel da família no sucesso acadêmico e pessoal dos alunos? Eu penso que é primordial.
que a família ela tem um poder muito grande na educação dos seus filhos. E quanto mais a família está próxima da criança ou do adolescente ou do jovem, quanto mais ela acompanha, né, seus filhos na educação, mais sucesso aquela criança tem. Porque a gente percebe que uma criança que não tem assistência da família, ela fica meio perdida. E aí isso exige que a escola chame mais vezes essa família para participar da vida estudantil. Agora, quando a família é participativa, o estudante por si só, ele já tem a força, ele já tem uma condução, ele já tem um direcionamento, né? E a escola, eu sei, envolve muitas famílias, né? Tem bastante atividades, né? Nos finais de semana que as famílias participam, né? Tudo isso. Sim, a escola procura trazer as famílias em alguns momentos pontuais. Então, a gente sempre celebra o Dia dos Pais, das Mães. A gente tem os jogos, que também tem momentos que são abertos para a família. Nós temos os momentos de finalização das atividades. Por exemplo, ultimamente a escola apresentou a dança, atividade de ginástica rítmica, de teatro. Então, a gente chama a família para aulas abertas e também para que o aluno possa mostrar para a família como ele está se saindo naquelas atividades que ele tem participado. A escola também traz a família para celebrações, formaturas, em vários momentos, né? Festa junina, tem vários projetos. A gente tem feito a caminhada pela paz. Então, a escola gosta de trazer a família, sim, para momentos participativos, que não são aqueles de chamar para uma reunião para apontamentos, né? De melhoria na qualidade do ensino ou na vida estudantil do aluno, né? A escola é uma extensão da casa, né? Sim. Irmã, a gente falou de tecnologia. Como a tecnologia está integrada na rotina e aprendizado da escola? De modo geral, os professores utilizam sempre as ferramentas que são mais necessárias para o dia a dia, né? O que a gente tem feito ultimamente, falando em tecnologia, é de pedir que os nossos estudantes se desliguem um pouco dos celulares, nos momentos em que estão na escola, nos momentos de aula, de estudo. Então, a escola está trabalhando com um projeto, está conversando com a família sobre isso, porque não é uma demanda, uma necessidade só da escola. Precisamos muitas vezes nos distanciar um pouco das ferramentas que nos atrapalham em dados momentos, né? Então a gente tem observado que o celular ele ajuda, ele é uma ferramenta nem ruim e nem boa. Ele pode ser muito bem usado ou muito mal usado, né? Então, o que a gente tem educado nesse momento os nossos alunos é para fazer o bom uso dessa ferramenta dentro da escola. Mas também tem outras tecnologias que a escola utiliza, dependendo do trabalho que o professor for realizar ali, né? Vocês estão utilizando alguma coisa de IA, inteligência artificial, dentro da escola? Temos isso já na produção de texto. Nós trabalhamos com um material que ele já faz as correções dos alunos e que ele apresenta as falhas que eles têm, as necessidades de melhoria, né? E a própria produção de texto mais voltado para isso, sim. Olha, que interessante. E quais são os benefícios que a senhora enxerga da tecnologia dentro da educação, né? É um Que caminho. ajudou. Então, eu penso assim que da mesma forma que os livros, né, nos ajudavam no nosso tempo de escola para pesquisas, a tecnologia hoje nos apresenta as respostas muito rápidas. Eu preciso de alguma coisa, eu procuro lá no Google ou qualquer outro site de pesquisa e eu posso ter aquela resposta imediata. Mas o que eu penso? Que isso tudo ele é interessante desde que eu saiba o que fazer com essa tecnologia toda, né? Então, ela me ajuda? Sim. Agora, o quanto eu me ajudo, o quanto eu utilizo ela para o meu bem. Eu tenho que saber processar, porque informação a gente tem muita. O que a gente não tem muitas vezes é a reelaboração dessa informação para o meu uso, para a necessidade que eu tenho nos meus estudos, na escola, em qualquer outro setor, né? Irmã, e como, na sua opinião, né, como que a escola ela tem se adaptado a todas essas mudanças aí nova que o governo está solicitando? A escola tem passado, por exemplo, o ensino médio. Hoje nós estamos ainda numa fase de mudança. A escola
tem aprendido a lidar com isso. Claro que quando as mudanças vêm e vêm de uma forma muito rápida, é difícil para a escola se restabelecer, se organizar. E até porque muitas vezes as diretrizes elas não são muito claras. Então você tem que ir fazendo e tateando, né? Você vai elaborando os projetos e aí você sabe que aquilo ainda não é o final, que ainda vai ter um novo projeto, que vai ter uma nova adequação da lei e assim vai, né? Mas eu vejo que mudanças são necessárias. Nós, seres humanos, de modo geral, não gostamos de mudanças, porque as mudanças nos desestabilizam um pouco, né? Sim. Elas tiram um pouco o nosso chão. Mas elas são positivas, porque elas nos ajudam a pensar diferente, a nos mover, a procurar soluções. Interessante. Ô, irmã, a senhora, enquanto diretora, a senhora consegue medir o sucesso dos seus programas educacionais dentro da escola? Então, Delange, como é medir? Sim, por meio de avaliações, por meio de, por exemplo, quando um aluno apresenta um trabalho a partir de um tema que ele pesquisou, você consegue ver o quanto ele conseguiu reter de informação, né? Mas normalmente ainda as medidas na escola são mais voltadas para notas. Né? O quanto ele conseguiu, também a questão do quanto ele consegue se comunicar, o quanto ele consegue reter de informação e ele vivencia isso na prática. Então, a gente tem projetos, por exemplo, a escola tem um projeto de pastoral escolar, que é um projeto que considera tudo aquilo que o aluno aprendeu na escola, nas aulas de empregabilidade, nas aulas socioemocionais, nas aulas de ensino religioso, porque depois o aluno ele vai para a prática, que é vivenciar essa prática através do começo, né, de trabalhos voluntários. Então, a gente participa de alguns eventos, visitando algumas instituições onde eles podem colaborar também, fazendo campanhas e participando ativamente de momentos que são extracurriculares, né? Irmã, pode explicar um pouco o trabalho da pastoral, né, para os nossos ouvintes? Porque, assim, qual a idade, né, que uma criança deve fazer parte da pastoral? Quais são os trabalhos que eles realizam? Tem alguma atividade religiosa ou não? Uhum. Então, a gente trabalha assim, escola católica dentro de ser uma escola em pastoral. Toda escola deveria trabalhar dentro desse movimento, famílias, professores e estudantes. E aí, dentro de toda essa dinâmica, com projetos específicos para toda a escola, a nossa escola tem um projeto específico para o ensino médio. Então, os alunos, eles se inscrevem voluntariamente, quem quer participar desse projeto. E aí, nesse projeto, eles se encontram semanalmente. E lá, o que eles fazem nesses encontros? Eles têm momentos de formação. Porque para você dar alguma coisa a alguém, você tem que receber primeiro, né? Então, eles recebem orientações, eles fazem reflexões, conversas, partilhas, e aí eles criam projetos, eles dão sugestões, e aí tem uma pessoa, uma professora que conduz esse projeto, e aí depois eles vão fazer as atividades propriamente ditas, que são as atividades mão na massa. E aí eles vão visitar instituições, eles fazem campanhas, fazem as entregas, incentivam a escola a participar dos eventos. Então, tem várias coisas e a gente tem tido, assim, um resultado muito positivo. Os alunos gostam muito de fazer parte desse projeto. Eles também têm momentos que a gente convida as famílias deles para virem ter um momento de convivência com esses estudantes. Então, tem sido assim, hoje é um projeto Menina dos Olhos, porque ele tem transformado a vida de muitos jovens. Que legal. E falando em pastoral, eu sei que também que a escola está aberta para melhor idade, né? Tem várias Isso. pessoas, né, que está matriculada na escola, né? O que oferece para melhor idade? Então, justamente a partir da pastoral escolar, nós abrimos e criamos o projeto Irmã Josafata, que é um grande guarda-chuva, que né, dentro dele ele acolhe o quê? Acolhe as pessoas que vêm fazer artesanato no colégio. Então, nós temos pessoas que estão toda semana se reunindo lá, a gente abre um espaço, elas fazem artesanato, conversam, resolvem sua vida, suas coisas ali nas partilhas, trazem
fazem um cafezinho, um chazinho e compartilham aprendizagens e também a sua vivência. Além desse projeto, nós estamos acolhendo hoje pessoas que fazem aulas de yoga, né, e de pilates. Nós temos professoras também que são voluntárias e essas pessoas vêm fazer as aulas também 2 vezes por semana no nosso colégio. E aí tínhamos também aula de informática dada pelos nossos alunos. Neste ano, essa modalidade não está acontecendo, mas temos outros projetos também de acolhida. E aí o bonito é que os nossos alunos jovens, eles também nos ajudam nesse projeto, eles são parte ali e vivenciam com muita alegria. E é bonito você sentir essa troca, né? São pessoas de idades diferenciadas, mas que têm vida, que têm sonhos, que têm esperança. Ô, irmã, esse da melhor idade, qualquer pessoa pode participar? Idade, nós recebemos pessoas que vêm do bairro onde nós moramos e das localidades vizinhas também. Ah, tá. Como a senhora falou, irmã Josafata, né? É a pronúncia correta? Josafata, isso Tá. mesmo. Eu queria saber uma coisa. A gente sabe que a maioria de todas as congregações sempre teve uma fundadora nessa parte educacional. E na congregação da senhora, quem foi a fundadora? Irmã Josafata? Então, a nossa congregação ela tem 3 fundadores, um padre diocesano, um padre religioso e a irmã Josafata. Por quê? A congregação foi fundada no momento em que a Ucrânia passava por várias dificuldades. O povo era analfabeto, estava abandonado, né? Tanto numa pobreza material quanto espiritual. E naquela época que a nossa congregação foi fundada, em 1892, os padres começaram a fazer missões. E aí eles perceberam que era necessário ter alguém que continuasse a missão. Porque eles chegavam numa determinada comunidade, ficavam ali uma semana, ensinando o povo, né? Orientando, e depois eles iam embora e aquilo esfriava. E na Ucrânia, na época, só tinha congregação religiosa de vida monástica, que elas não faziam a parte ativa, elas não trabalhavam na missão. E então, a nossa congregação foi a primeira a ser fundada lá para trabalhar justamente com o povo. Então, as irmãs têm essa formação e essa vivência em comunidade, né? E depois o trabalho todo voltado para a comunidade, que é através da catequese, através dos grupos de oração, apostolado da oração, juventude, cantos litúrgicos, o serviço na igreja, né, que é preparar um ambiente para a oração. As irmãs se destacaram também na costura, nos bordados, né, de todas as peças que a igreja utiliza também, né, das vestimentas do padre. E também nesse momento, as irmãs foram percebendo que a saúde do povo estava precária. E elas também foram se dedicando nesse ramo. Então, desde o começo, as irmãs, elas se dedicam tanto à parte de missão, quanto à parte pastoral do trabalho, da educação, da saúde e também da parte propriamente voltada para a orientação religiosa. Irmã, e por que vieram para o Brasil? Porque antes das irmãs chegarem no Brasil, o povo ucraniano chegou aqui. E quando o povo ucraniano chegou aqui, eles sentiram falta de alguém que os conduzisse. Então ficaram, era outra língua, outro país, estavam um pouco perdidos, né? E vieram padres acompanhando. E aí o povo já conhecia as nossas irmãs lá da Ucrânia, eles solicitaram então que as irmãs viessem. Então vieram para servir o povo que chegou antes delas aqui e tinham necessidades de catequese, de aula, eles precisavam de uma referência. Então as irmãs chegaram aqui para ajudar eles a manter-se fiéis à fé, à cultura, às tradições que eles conheciam muito bem e que talvez naquele momento tinham dificuldades de colocar em prática, né? E chegaram primeiro no Paraná? Então, as irmãs chegaram, sim. Elas vieram em 7 irmãs, 4 ficaram no Paraná e Prudentópolis, e 3 foram para Santa Catarina e Iracema. E hoje estão 3 unidades. 13 unidades falando de escola, De mas escolas. nós temos uma média de 41 comunidades onde as nossas irmãs estão. Nós temos irmãs que trabalham em casas de missão, trabalhando em catequese junto com o povo ali, a missa, conduzindo as celebrações e cuidando da igreja. Nós temos irmãs que trabalham na escola pública, porque nem sempre as irmãs estão num lugar, né? Porque temos 3 escolas, mas nos outros lugares elas também precisam sobreviver. Então, essa sobrevivência tem que vir de algum
algum modo, né? Então, para isso, as irmãs fazem concurso público, elas dão aula, são diretoras de escolas municipais ou estaduais. As irmãs trabalharam muito tempo na parte de saúde, em postos de saúde também. Então, nós estamos espalhadas fazendo aquilo que é a necessidade daquele lugar onde as irmãs estão. E aí as irmãs, elas prestam concurso, elas vão dar aula e depois elas voltam para a sua casa religiosa, onde mora na comunidade. Isso. As religiosas, elas podem ser remuneradas. Podem e devem, né? Porque quando elas precisam de médico, precisam de alimentação, de moradia, né? Então elas são, sim, as que trabalham com concurso público, elas têm essa remuneração também. Na verdade, todas que trabalham têm que ganhar o pão de cada dia, né? Cada trabalhador merece o pão de cada dia, tem que ter esse mérito, né? Essa conquista, né? Tem que viver a partir do seu próprio esforço, do seu trabalho. Então, como nós somos uma congregação de vida ativa, nós não somos uma congregação que só reza. Sim, nós rezamos, temos os nossos momentos de oração, de cultivo pessoal, de vivência em comunidade, mas nós temos o nosso momento também da prática, da pastoral, né? Irmã, e o rito de vocês é diferente de oração do que o Então, católico apostólico romano? Nós somos católicas, né? O rito ucraniano católico, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente, sim. Tem alguns momentos de celebração. Por exemplo, uma das coisas que é bem visível é que o padre ele celebra a missa de costas para o povo, né? Eu assisti. A nossa missa ela é inteiramente cantada e sem tocar instrumentos. Outra diferença bem visível, nós nos comungamos sempre sob as duas espécies. E a nossa comunhão, ela é feita, o pão, a hóstia ali é feita pelas irmãs, é um pouco diferente da hóstia latina. Então, olhando em traços assim bem visíveis a todo mundo, o paramento litúrgico também é diferente, né? Os cantos, nós temos também um outro, não é, nosso ano litúrgico ele difere um pouquinho. Claro que as principais festas, elas permanecem as mesmas do calendário latino, mas temos alguns momentos que são um pouco diferentes. E a língua, né? A língua ucraniana. Hoje já temos a missa traduzida, temos várias celebrações que são traduzidas também na língua latina, mas a maior parte da celebração ainda em muitos lugares ainda tradicionalmente é feito na língua ucraniana. Perto do Colégio Aparecida tem uma igreja ucraniana de rito? Tem sim, ela é uma igreja birritual. Ela serve tanto ao rito latino quanto ao rito oriental. A maior parte das celebrações atualmente são, né, do rito latino, mas todos os domingos às 10 horas, e mais em algumas circunstâncias, o povo ucraniano se reúne para fazer a sua celebração. Falando, né, a gente está falando de educação religiosa, né, e um mundo cada vez mais secularizado, como a senhora enxerga isso hoje? Tem mudanças, né? A gente fica na expectativa de querer saber como que vai ser daqui mais alguns anos. Mas eu creio que, da mesma forma que Deus caminhou com o povo lá no deserto, né? Quando a gente lê lá o Antigo Testamento, Deus nunca abandona seu povo, Deus está sempre com seu povo. Está sempre do lado, sempre junto. É necessário que o povo perceba a presença de Deus. E para que isso aconteça, as pessoas, como você falou agora há pouco, precisam perceber os sinais dos tempos. E elas precisam entrar um pouco para dentro de si. Elas não podem ficar muito nos modismos, muito externamente. Elas têm que trazer, né, essa vivência de fé para a vida real do dia a dia. Elas têm que buscar uma espiritualidade, porque Deus está conosco todos os dias e fala conosco. A gente aqui não ouve muitas vezes. Esses dias nós lemos um texto lá na minha comunidade, e ele citava na língua ucraniana, ele dizia assim, Deus me toca a todo momento. Será que da mesma forma que eu toco o meu celular, eu sinto o toque de Deus na minha alma, na minha vida? Para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente se atrapalha com as mudanças que são muito rápidas. A gente fica correndo o dia inteiro atrás de coisas que às vezes não são tão importantes. A gente esquece de escolher o essencial. E aí a gente se perde. E a senhora acha que a igreja está um pouco distante das pessoas? Eu acredito que depende muito, né? O que a gente vê assim hoje, as igrejas elas têm trabalhado, elas têm estudado, têm conversado sobre como trazer as pessoas para dentro delas, porque depois da pandemia teve, né, um afastamento das pessoas.
Há muitas pessoas que dizem, para que eu tenho que participar da comunidade? Eu posso rezar em qualquer lugar, Deus está em qualquer lugar. Sim, Deus está em qualquer lugar, mas a igreja, aquele espaço sagrado, é o lugar onde eu testemunho a minha fé. Porque quando a gente lê o Evangelho de São João, ele fala muito de testemunho. Que ali as pessoas que ouvem aquele evangelista, qual é a preocupação central dele? É que a pessoa vivencie a fé, enxergue Jesus Cristo e testemunhe. Então, nós, enquanto cristãos hoje, precisamos testemunhar. E como que eu vou testemunhar longe dos outros? Então, eu vivendo a minha fé, eu testemunho a minha vivência para o outro. E testemunhando, eu posso ajudar o outro a se fortalecer também na caminhada. Uma palavra, um sorriso, um aperto de mão, a presença, a oração comunitária. Então, esse mundo hoje eu vejo muito individualista, onde cada um quer o seu dinheiro, a sua viagem, as suas coisas, e esquece da família, esquece da comunidade. E nós vamos nos salvar em comunidade, em grupo. É para isso que Deus veio. Jesus não morreu por uma pessoa, mas pela humanidade inteira. Então, o amor de Deus, ele é para todos. A gente tem que entender isso e não se isolar. E Deus fica sempre para depois, né? E ainda tem aquela, Sempre deixa. reza por mim. Terceiriza. Eu acho importante rezar pelos outros, é importante rezar pelos outros. Eu gosto quando as pessoas pedem, olha, coloca nas suas orações a minha família, tal pessoa. Eu acho muito importante, porque também é um papel do cristão testemunhar e interceder. Né? Agora, Deus não vou fazer aquele papel de troca com Deus. Quando eu tô no aperto, eu corro lá, eu acho o tempo, eu fico perto dele. Olha, Deus, olha por mim agora, porque eu tô aí vivenciando uma situação difícil. Mas Deus estava sempre comigo, onde eu estava antes. É lógico que ele não me cobra isso. Porque ele é Deus, né? Ele está sempre lá. Sim. E independente da minha fidelidade ou não, Deus é sempre fiel. E é sempre presença. Agora, pode ser que ele nem me conheça. Mas ele sabe que eu existo. Eu preciso conhecer. Para me aproximar dele, né? Então, esse mundo secularizado que mostra esse ter. E o ser nunca. A gente precisa ter, sim. A gente precisa de alimento, a gente precisa de moradia, a gente precisa de vez em quando de uma viagem, a gente precisa de tudo. A gente precisa estudar, melhorar a nossa performance junto aos outros, mas a gente precisa ser, né? E Deus é. Ele mesmo se define como aquele que é, né? Porque algumas pessoas, assim, quando tá tudo bem, como diz, quando a minha barriga tá cheia, esquece de Deus, né? Tá tudo bem, tô com dinheiro, tudo ok. Né? Nem lembra que Deus existe. Aí quando acontece o pior, ou perde o emprego, qualquer coisa, aí ora por mim, vai orar, né? E às vezes não lembra de Deus. Deus tem que fazer parte do nosso dia, todos os dias. É verdade. Lembrar do celular. Sim. Toda vez que eu toco lá, lembrar, Deus me toca também. Sinto. Irmã, só mais uma pergunta aqui na escola, né? A senhora consegue medir o sucesso, né? Dos seus alunos, de tudo isso, para que eles possam ter o sucesso, o desempenho melhor? Sabe, Delange, eu acredito assim que na escola a gente ajuda. A gente ajuda na formação. Mas a gente não pode formar a pessoa se ela não tiver a abertura para receber e transformar aquilo que ela recebe. Então, medir o sucesso de alguém, sim. Nós temos depoimentos, nós temos retorno de alunos que vêm dizer que foi muito importante ter passado pelo nosso colégio. Tem muitos depoimentos bonitos de famílias. O nosso colégio, de modo geral, ele é um colégio bem familiar. Quem estuda no nosso colégio? Quem teve o avô, a avó, o pai, alguma geração anterior que estudou. Essas famílias indicam para outras famílias. Uma indicação, né, familiar. Então, a gente tem esse retorno, sim. Claro que você vai dizer assim, todos que passaram por lá tiveram sucesso. Pode ser que tenha pessoas que não tenha, porque não basta ter passado por lá, né? Precisa ter entendido a dinâmica. Mas eu te asseguro que a escola tem se esforçado todos os dias para ser um espaço de acolhimento, um espaço onde a criança, o jovem, a família possa interagir, possa receber e possa transformar aquilo em vida. Agora, depende de cada um. Depende de cada um o quanto ele vai multiplicar. Lembra dos dons que a gente lê lá na Bíblia? Sim. Jesus deu a 1, 2, 5, 10. Cada um fez alguma coisa.
Aquele que recebeu 10 foi lá e, né, multiplicou, outro também. E teve aquele que teve medo e não fez nada, enterrou. Então eu acredito que essa parábola de Jesus, ela é muito atual. Tem aqueles que multiplicam, tem aqueles que recebem pouco, mas eles dão muito de si. Ou recebem bastante e dão muito de si. Mas, assim, de modo geral, eu tenho escutado retornos muito positivos. Irmã, e a senhora tá fazendo teologia agora, né? Tô fazendo. Tá em que ano? Tô no último. No último ano já? Sim, Já vai se graduar em teologia. vou. Que legal. Teóloga. Irmã, eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera e falasse o que a senhora achou que faltou, qual que é o recado que a senhora gostaria de dar para as pessoas. Então, na nossa conversa de hoje, eu gostaria de dizer, assim, que é muito importante que a gente viva a vida com leveza. Que a gente busque dentro de nós a nossa essência. Que dentro de cada um de nós há forças. E que nós precisamos acessar as nossas forças, aliadas à nossa inteligência, à sabedoria divina que há em nós. E também que a gente possa contar sempre com as pessoas que estão do nosso lado. Eu creio que nada é por acaso na vida, que as pessoas que se aproximam de nós são pessoas que Deus enviou para nos ajudar e também para que nós possamos ajudá-las. Então eu creio assim numa humanidade que pode caminhar junto, que pode ser feliz, que pode ter uma realização pessoal, mas também comunitária. Meu sonho de vida é que eu passe por essa vida e faça diferença na vida das pessoas. Da mesma forma que eu tenho sentido e me sentido amada também por muitas pessoas. Então eu sou uma pessoa cheia de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo chamado que Deus me fez, gratidão por Ele ter me dado forças todos os dias para responder a esse chamado. Mas eu também sei que Ele coloca pessoas que são muito importantes nessa caminhada. Eu sou muito grata, agradeço a você por ter me Eu que convidado agradeço. para estar aqui e também desejo a você muitas bênçãos na sua caminhada. Você é assistente social, é uma pessoa que escolheu uma missão de ajudar as pessoas, que também muitas pessoas se sintam ajudadas por você. Obrigada. Irmã, finalizando aqui, eu queria fazer uma pergunta para a senhora assim. Com quem a senhora gostaria de ter 5 minutos? Com quem? Tenho que escolher uma pessoa? Assim, se a senhora tiver 5 minutos, com quem que a senhora gostaria de ter? Pode ser vivo, pode ser alguém que já foi. Então, eu vou escolher duas. Pode ser. Eu gostaria de estar com a minha família. Cinco Por exemplo, se eu minutos. tivesse 5 minutos e alguém falasse, são os últimos 5. Eu queria estar com a minha mãe, Dona Nena, com a Marli, a Rosane, o Marcos, a Bere, a Stephanie, o Vinícius e o Zé. Uhum. E a Rosane. Todos eles. Então, eu queria que a minha família estivesse comigo. E se pudesse conversar 5 minutos, seria com meu pai. Ele foi embora quando eu tinha 11 anos e ele era meu confidente, era uma pessoa cheia de Deus. Morreu com 33 anos, mas era uma pessoa iluminada. E eu sempre falava com ele e, sabe, eu era uma criança bem falante. Eu falava, falava, falava. Depois, em 2 palavras, ela respondia toda a minha fala. E aí, de novo, eu falava, 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 2 palavras ou 3. Ele era de poucas palavras, mas eu sempre sabia que ele me escutava. Porque ele sempre respondia aquilo que eu dizia. E às vezes eu fico pensando como seria a minha conversa hoje com ele, sobre o que a gente falaria, né? E eu, sim, tenho muito orgulho dele. Eu senti muita falta quando ele foi embora, porque ele foi muito cedo. Eu queria que ele tivesse ficado para ver eu, meus irmãos crescerem. A minha mãe, né, que ela lutou bastante para que a gente crescesse. Mas eu, assim, fico pensando como seria se meu pai tivesse hoje com a gente. Mas eu sei que ele está num lugar bom porque ele era uma pessoa cheia de bondade e de amor. E talvez, assim, ele esteja olhando para mim e me desejando coisas boas, porque eu recebi tanta coisa boa na vida. Sim, e o que a senhora se transformou, né? Uma grande mulher. Aí, quem que tá comigo, quem tem que dizer, porque nós somos cheios de limitações, né? Às vezes, no nosso desejo de sermos pessoas do bem, a gente pode se atrapalhar um pouco, né? E às vezes há aqueles que enxergam mais o lado bom e há aqueles que enxergam talvez mais os nossos defeitos. Depende do olhar, né? Eu tento buscar nas pessoas aquilo que elas têm de bom, E deu tudo né? certo, né? A sua mãe criou
né? Vocês com Sim. muito amor, com muita dedicação, lutou muito, né? E tem aí grandes filhos, né? Parabéns à mamãe, né? Que é uma A minha grande mãe foi uma mulher. batalhadora. Minha mãe foi uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, muito de fé e de muito trabalho, Uhum. porque criar 4 filhos sozinha, todos pequenos, eu com 11 anos, a mais velha, demos muito trabalho para minha mãe. Mas eu vi assim que, sabe, quando o Papa Francisco fala assim que para educar uma pessoa é preciso de uma aldeia? A família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, foram famílias que nos ajudaram muito quando meu pai foi embora. Então, eu vejo assim, eu sinto que essa fala do Papa, ela se concretizou na vida, na minha vida, né? Porque a minha família estendida foi muito presente. E uma coisa que a minha mãe sempre teve, ela sempre queria levar a gente, mesmo depois que o meu pai tinha falecido, para meu avô ver a gente, para os meus tios. E é uma prática que a gente faz até hoje. A gente sempre visita os nossos familiares, a gente gosta de estar com a família. E é um valor que a minha mãe colocou no nosso coração. Estar com a família, querer bem a família. Eu tenho assim, um amor muito grande pela minha família, eu gosto muito da minha família. De ter aquele momento de que a gente pode visitar a família no final do ano, assim, é uma alegria estar junto com eles. Porque a gente se sente amado ali, é aquele lugar de onde a gente tira grandes forças para a É, vida do dia a dia, né? é. Recarregar as baterias. Então, A família é tudo. Obrigada, irmã, de nada. por ter vindo aqui, por esse Muito papo obrigada. maravilhoso. É isso aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. Obrigada.